Atos capítulo 4. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e julgou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E, vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão
e o teu conselho tinham anteriormente determinado o que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede os teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognomado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço, e o depositou aos pés dos apóstolos.